Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo. Vamos aqui no 1. O título é As qualificações dos bispos e dos diáconos. Aleluias. Ou seja, dos homens de Deus, né? A qualidade do homem de Deus. Como um homem de Deus ele tem que se comportar, né? Um pastor, um bispo. É forte. No 1 Timóteo capítulo 3, diz bem assim: Fiel é a palavra. Se alguém, aleluias, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aleluias. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Isso aqui é para todos, não é só para o bispo, não. Mas está direcionando diretamente para o bispo. Ou seja, o homem é para ter só uma mulher e a mulher só um esposo. O homem de Deus e a mulher de Deus. Aleluia. O bispo tem que ser mais temperante, sóbrio, aleluia. Temperante, sóbrio é lúcido, ele tem que ser lúcido. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aleluia. Não dado ao vinho. Ou seja, não dado ao vinho. Ou seja, o bispo ele não pode beber, não é para beber. Está dizendo aqui, não dado ao vinho. Aqui é diretamente com o bispo. E também para todos os homens de Deus, para todos os pastores. Seja apóstolo, bispo, pastores. Se a Bíblia está dizendo, aqui é para todos. Seja bispo, apóstolo, pastores. Está dizendo que o bispo não dado ao vinho. Não é para ele ser dado ao vinho, ou seja, para não beber. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Ou seja, isso aqui não é pro bispo. O vinho, a bebida não é pro bispo. Não é para um homem de Deus. Não é para uma mulher de Deus. O vinho, isso aqui é para o mundano. Porque para a pessoa do mundo isso é normal. Mas está dizendo aqui, o bispo tem que ser hospitaleiro. Aleluia. O bispo tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar. Ele tem que estar pronto para ensinar. Não dado ao vinho. Olha só. Não violento, porém cordato. Inimigo de contendas. O bispo não pode contender. Ele tem que ser inimigo de contendas. Não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Aleluia. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará a igreja?
Aleluias. No versículo 5. No versículo 5, vamos de novo aqui. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Aleluias. Se eu não sei governar a minha casa, como eu vou governar a igreja de Deus? A casa de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, ou seja, ir para o inferno. A condenação do diabo é essa. O diabo está condenado já a ir para o inferno, para o lago de fogo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Então, se o bispo não faz isso daqui, e consequentemente os pastores, os apóstolos, quem perde são eles, os homens de Deus. Tem que ser marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, e apto para ensinar. Esse é o papel do homem de Deus, do pastor, do bispo, do apóstolo. Aleluias. E não dado ao vinho, ou seja, não é para beber de jeito nenhum. Louvado seja o Senhor. Não dado ao vinho. Isso é forte. É necessário, portanto, no versículo 2 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho e não violento, porém concordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Aleluias. Então esse é o papel. Então esse aqui é o papel do homem de Deus. Tem que ser esposo de uma só mulher. Nada de ficar com outra mulher, ao não ser a sua mulher. Nada de duas esposas, não. É uma. O casamento é um. O casamento é um. O que Deus uniu, o homem não separa. Se você, homem de Deus, está do outro lado aí, você está vendo aqui essa mensagem. Se você deixa a sua esposa para morar com outra mulher, aleluia. Se você que está aí, está vendo essa mensagem, se você deixa a sua esposa para morar com outra mulher, você está em adultério. E se ela casar com outro também, ela fica em adultério. Você está ligado a ela enquanto ela vive. Depois que ela partir, aí sim, ela vai ficar livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Mas enquanto o marido vive, está ligado um ao outro, mesmo que está separado. Separado assim, um num canto e outro no outro.
Aleluias. Aqui em Coríntios, aleluias. Coríntios 7. Coríntios 7. O apóstolo Paulo diz mesmo assim. Coríntios 7, 10. A estabilidade, o título é A Estabilidade da Família. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Quem é que estava ordenando aqui? Não era o apóstolo Paulo, mas o Senhor, Deus. Deus estava ordenando. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Que a mulher não se separe do marido. Olha só. 1 Coríntios 7, 10. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Olha só, que não é para se casar. Se separar, tanto que isso é forte. Ou que se reconcilie com o seu marido, ou que faça as pazes com o seu marido e volte. Fiquem juntos ali. Aleluias. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aleluias. Olha só. Versículo 11 diz assim: Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se separe, não se aparte de sua mulher, perdão. O marido também não é para se apartar de sua mulher. Aleluias. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Se a mulher separar, está dizendo aqui, se porém ela vier separar-se, que não se case. Olha só, se separar, que não se case. Viva só. Se separar, que não se case. Tem que viver só. Ou então faça as pazes com o seu marido e pegue firme. Vá na luta, na oração, buscando em Deus. E Deus ele vai abençoar. Porque Deus ele não quer. Deus ele repudia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Aleluias. E aqui, 1 Coríntios 7, de novo. 1 Coríntios 7, no versículo 39. Diz bem assim: a mulher está ligada, junto. Mesmo que é forte. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A mulher está ligada, olha só. 1 Coríntios 7, no versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Enquanto o marido viver, sempre vai estar ligado. Mesmo que um esteja aqui no Brasil, outro esteja lá no Japão. Mas vão estar ligados. Isso é forte. Contudo, se morrer, o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Tá vendo? A mulher está ligada,
Aleluias. Isso é forte, hein? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, só a morte separa um casal, um, um, um casamento de uma pessoa. Só a morte separa. Porque mesmo estando separado, enquanto o marido viver, eles vão estar sempre ligados. Tanto o homem como a mulher só vai poder casar depois que um partir. Que aí ele vai ficar livre para casar com quem quiser. Aleluias. É o que diz aqui. Se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Isso aqui é a mulher. Mas somente no Senhor. Do mesmo jeito é o homem. Se a mulher falecer, aí o marido pode estar livre para casar com quem quiser. E do mesmo jeito a mulher. Não, eu tô com a minha esposa, eu... Ah, enjoei dela, repudiei dela. Encontrei uma... Vou ficar com outra. Deixa minha esposa. Aí... Só uma exposição, hein? Aí, fui morar com a outra. Tô morando com a outra. Aleluia. Eu deixo minha esposa, aí tô morando com outra pessoa. Eu tô em adultério. E eu morrendo em adultério, eu vou pro lago de fogo. Do mesmo jeito a minha esposa, se ela deixar de mim e morar com outra pessoa, com outro homem, se ela morrer também, ela vai pro lago de fogo porque ela também se encontra em adultério. Casamento é coisa séria. Então pense bastante antes de casar. E com quem você vai dividir a sua vida? Com quem você vai passar uma boa parte do seu tempo junto com você? Com quem vai caminhar junto com você? Não case só porque a pessoa é forte, tem dinheiro. Não, isso é bom, tudo bem. Dinheiro é bom, claro. Mas, primeiramente, o amor. Se você não ama a pessoa, não case, não. Agora, se você ama ele, se ela lhe ama, você ama ela, o amor é correspondido, que não seja só interesse. Muitas pessoas hoje em dia casam por interesse. Aleluia. Muitos casam por interesse. Casa pelo que a mulher tem, pelo que o homem tem, mas não está casando por amor a ele, por amor a ela. Esse casamento, isso não dura. E se separar, casar com outra pessoa, vai estar em adultério. Tanto a mulher se casar com outro homem, está em adultério, como o homem se casar com outra mulher, vai estar em adultério. Vai estar 4 pessoas ali em adultério. Então, pense bem antes de casar. Casamento é uma coisa séria. É muito sério.
Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada pessoa que está vendo essa mensagem, que viu essa live e que ainda vai ver. Que todos sejam abençoados pela mão de Deus, em um nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aleluias.